O meu bom dia, sejam todos bem-vindos, meus companheiros de estudo bíblico. Eu estou começando com este novo canal aqui no YouTube, porque o outro canal que eu tinha, aconteceu um problema lá que eu acabei não conseguindo mais acessar o canal e, portanto, pôr mais vídeos lá. Ficou lá o canal com mais de 600 vídeos lá. Mas, enfim, estamos começando tudo de novo aqui. E eu acredito assim que nada melhor para nós falar a esse respeito, nós começar falando da salvação. Como sabemos, este canal aqui é para essa finalidade que ele está funcionando, anunciar o Evangelho. Então, eu acredito assim que o mais necessário de tudo para nós começar é a gente falar a respeito da salvação. Como que nós podemos ser salvos? Porque é a partir de que nós entendemos que nós somos salvos, que nós então vamos crescendo na fé e aprendendo outras coisas. Tá certo? Então, mesmo você que já é uma pessoa salva, você que é uma pessoa que já está bem versado nas escrituras, vamos estudar junto hoje. E eu peço já que também você compartilhe esse vídeo, se possível, comente alguma coisa aí, dá um like, que é para ajudar a gente a divulgar os nossos vídeos e a mais pessoas serem alcançadas por ele, tá bom? Então vamos lá, eu vou pôr aí na tela alguns textos bíblicos, alguns textos ali da Bíblia, e então nós vamos comentando ali, tá certo? Vamos lá então? Então você vê o texto aqui que eu coloquei, olha, você vê aqui, a certeza da salvação. É muito importante, amados, isso aqui. É o mais importante da nossa vida. Pode ter certeza. Então nós vamos ver, veja que no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, né? O que o apóstolo Paulo escreveu ali? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Até vou destacar essa palavra, será salvo, porque é muito importante isso aqui. Olha. Aí. Então, o que o texto diz? O que é preciso para ser salvo? Ah, irmão, eu preciso ir numa igreja evangélica e erguer a mão lá, quando fizer apelo, aceitar Jesus. Ou então, preciso ir lá na igreja católica, no caso, pedir para o padre, fazer primeira comunhão, e tudo, demais, os rituais necessários. E assim por diante, as religiões ensinam que é. Mas e o que o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso para a gente alcançar a salvação? Confessar Jesus como Senhor, primeiro. E no coração crer, a fé, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essas duas coisas apenas que o apóstolo Paulo falou que é necessário. Aqui já a pessoa tem a salvação. Mas, irmão, e aqueles pecados que eu fiz, tudo aquilo, esquece. Se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que Deus ressuscitou a gente dentre os mortos, e que, portanto, Jesus morreu, ressuscitou. É claro que para ressuscitar tinha que ter morrido. E essa morte dele foi para pagar os nossos pecados. Mas então, esse pecado, tudo aquilo que eu fiz de errado lá atrás, é perdoado? Sim, sem sombra de dúvida. Mas não tem aquele pecado grande ou pequeno. O que o apóstolo Paulo está segurando, que é crer que Deus ressuscitou dentre os mortos no coração e confessar com a boca, isto é dizer, daqui para frente Jesus é meu Senhor e é a Ele que decide a minha vida. Ele deu o sangue dele em troca, substituindo o meu para que eu pudesse ser salvo. Então ele me comprou, ele me resgatou com o sangue dele, eu sou dele.
Agora Ele é meu Senhor, Ele é Senhor, Ele decide a minha vida. E eu estou aqui com toda alegria, com toda certeza, para me esforçar para ser da maneira que Ele quer. Mas, ainda que não seja bem da maneira que Ele quer, se você crê e confessa Jesus como Senhor, é salvo. Mas só isso, então, irmão, já terminou o vídeo. Não, amados, vamos um pouquinho mais, mas vale a pena. O vídeo não vai ficar 1 hora, 2 horas. Vamos ver outros textos aqui que nós damos essa certeza e o porquê que é. Mas por que? Como é que pode? Eu fiz tanta coisa errada e agora preciso só apenas confessar Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos? Sim, só que veja bem, confessar Jesus como Senhor tem de viver debaixo do senhorio dele. Se for a pessoa que não quer viver debaixo do senhorio dele, daí não é. E como que é viver debaixo do senhorio dele? Vamos ver aqui para frente mais alguns textos que para nós entender mais algumas coisas. E mais lá para frente nós vamos fazendo outros vídeos que vão nos dando entendimento para nós ir crescendo em graça, crescendo em Cristo, tá certo? Então, aqui já ficou certo essas partes aqui. Vamos para os outros textos. Veja o que diz aqui em Efésios, capítulo 2, versos 4, 5, 8 e 9. Veja que interessante aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Então a salvação não depende de nós, não vem de vós. Não depende em absolutamente nada de nós. É dom de Deus. É uma decisão de Deus. A nossa salvação, amigo, é uma decisão e uma obra de Deus. Efetuada, concluída em Cristo Jesus. Você entende? Não tem nada com nós. Fala o que mais? Não de obras. Não vem de vós e não é de obra. Então nós não temos que fazer nada. Eu tenho que fazer penitência, tenho que fazer jejum, tenho que fazer campanha de oração. Nada disso. Porque não vem de vós. Aquilo que nós fazemos não entra em nada na nossa salvação. Não tem valor nenhum para a nossa salvação, as nossas obras. Faça o que quiser. Você percebe? As nossas obras, elas são julgadas, mas para outra finalidade. Depois que a gente é salvo, tá certo? Que a gente vai vir para frente. Então, a salvação é graça de Deus, mediante a fé, não vem de nós, porque é dom de Deus. E sendo o dom de Deus, não é obra nossa, porque se fosse obra nossa, não seria graça. Daí nós estaríamos pagando qualquer coisa que nós tentar fazer, uma obra, uma coisa boa, com o pensamento de ser para salvação, nós estamos fazendo errado. Nós podemos fazer toda obra excelente, boa, que agrada a Deus, mas não com a intenção para ser salvo. Nós temos de fazer as boas obras com o entendimento que é porque nós somos salvos e nós temos prazer em fazer o que Deus gosta, aquilo que agrada a Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Bom, você viu que nós vimos aqui que a condição para a salvação é confessar Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Agora veja a nossa condição, a qual que era. Estando nós mortos. Você nota que aqui o texto diz que é pela graça que somos salvos, que não é obra nossa e que é dom de Deus. Por que isso? Porque nós estávamos mortos. Mas como assim mortos, irmão Antônio? Desde que eu nasci, eu eu não morri. Como que estava morto? Desde que eu nasci, a gente já nasceu morto em pecados. Quer dizer, separado de Deus. Sem condição de salvação, sem condição de nada.
Porque o morto, você já viu o morto levantado do caixão, dizendo, não, eu não quero ser enterrado naquele cemitério, quero ir naquele outro lá. Eu não quero ser sepultado, quero ser cremado, ou alguma coisa assim. O morto está lá, viram, ele põe de ponta cabeça, faz do jeito que quiser. Não tem ação nenhuma. E era essa a nossa condição perante Deus, espiritualmente falando, a nossa condição, nós éramos no passado de um cadáver. O que nós podemos comparar nós aqui antes da salvação como aqueles filmes de zumbi, que andam para lá, para cá, não tem destino, não sabe de nada, não tem sentimento nenhum. Nossa vida, antes de nós confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, crer que o preço do sacrifício dele ali na cruz impôs nosso pecado, exterminou, acabou. Então, é isso que nós temos que crer. Se nós apenas fazer isso aqui. Ok? Agora vamos a mais um texto. Porque aqui vem a pergunta, por que não é todo mundo salvo? Se o sacrifício de Jesus abranja toda a humanidade. Ele morreu por todos. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Veja, todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Agora nós vamos ver em outro texto que fala por que não são todos salvos, que tem aqueles que se perdem. No decorrer dos tempos, nós vamos ver que tem filhos de Deus, filhos do diabo, e uma série de coisas que por que não são todos salvos. Por que nem todos conseguem crer que Jesus ressuscitou? Tem gente que não acredita nisso. Por que nem todos querem confessar Jesus como Senhor? Essas pessoas não são salvas. Mas veja o porquê. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versos 4 ao 14. É um longo texto, mas é importante. Então você nota que nesse texto todo aqui, por quê? Como que nós somos salvos? Confessando a Jesus como Senhor e crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o princípio da nossa salvação. Então, o que acontece? Então daí nós vimos que essa salvação, nós só conseguimos crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar Jesus, nós só conseguimos fazer isso como? A partir do momento que Deus nos ressuscita espiritualmente, porque nós estávamos neste mundo mortos espiritualmente, estávamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados definitivamente de Deus.
Nós só fomos salvos porque Jesus morreu em nosso lugar. Então a morte operou não operou em nós, mas operou em Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. Nós entendemos que nós estávamos mortos e que essa vida que agora podemos ter em Cristo é graça, é dom de Deus, não é nada que nós pudéssemos fazer para nós ser salvos. Não é esforço nenhum nosso. E agora, por que, que não são todos salvos? Que apenas os que creem é que são salvos? Veja bem, nós vemos aqui que como uma vez que nós estávamos mortos, como que aconteceu digamos, essa ressurreição espiritual para nós, essa salvação? Porque Deus nos escolheu. Nós vimos que a obra de Deus não é obra nossa. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e predestinou a cada um de nós pelo nome identificado. Separou para ele, esses são meus e esse aqui eu vou ficar com ele, né? Pela vontade de Deus, não era vontade nossa, porque nós estávamos mortos. Então foi vontade de Deus, a graça de Deus. Veja bem, nós fomos predestinados por Deus, fomos escolhidos por Deus, pela vontade de Deus, para a glória de Deus. Deus nos salva e nos prepara para a glória dele. E como que se dá a salvação? Nós vimos que nós vimos no início ali, que a confissão de Jesus como Senhor e crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos. Mas como que acontece esse processo de crer? Se nós estávamos mortos, vemos que Deus nos dá, nos vivifica. E como que Ele nos vivifica? Pela palavra da verdade. Veja bem, quando que se dá essa salvação? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, veja bem, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que para nós hoje é o evangelho da graça de Deus, pregado pelos apóstolos, né? Então, tendo nele, no evangelho, nele também, crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, como nós estávamos mortos, Deus nos vivificou em Cristo. Aí, depois que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, nós cremos. Opa! Então, daí nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos e aí sim nós podemos confessar Jesus como Senhor. Agora veja bem, a partir desse momento, então a pessoa é selado com o Espírito Santo. Selado, o que é? É um carimbo de propriedade. É como se Deus pegasse um carimbo e carimbasse em nós, invisivelmente, minha propriedade. Somos propriedade de Deus a partir desse momento. Que garantia nós temos isso? Veja bem aqui, pode ser selado com o Santo Espírito da promessa, o qual penhor, isto é, garantia da nossa herança ao resgate da sua propriedade. Quer dizer, o Espírito Santo que nos é dado no momento em que confessamos a Jesus como Senhor e cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos selados com o Espírito Santo como propriedade de Deus a partir daquele momento. Ora, como que acontece a salvação? E o que quer dizer? Que o evangelho da vossa salvação, o evangelho da graça de Deus pregado pelos apóstolos, é o que vai nos fazer entender para nós, então, chamar Jesus de Senhor. Nós poder receber Jesus como Senhor em nossa vida e como nosso Salvador pessoal. Certo? Isso aqui não precisa ser lá na igreja evangélica, esperar o pastor. O dia que o pastor fizer o apelo, às vezes a pessoa vai no culto, o pastor não faz apelo, e de repente outro dia a pessoa sofre um ataque cardíaco e partiu. Então, em qualquer lugar, a pessoa aceita Jesus. Simplesmente a pessoa lê o evangelho, compreende que Jesus pagou o nosso pecado, que nós somos salvos agora, não tem mais o que fazer.
tudo que era preciso fazer foi feito. Nós entendemos que a obra de Deus completa em nossa vida, que não é nada da nossa parte, que é o amor de Deus que nós escolheu. Então, aí pelo Evangelho nós entendemos isso e nós confessamos Jesus como Senhor nosso, Salvador nosso, pessoal, e nós entendemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus, ela tem a ver também com a nossa ressurreição. A partir da ressurreição de Jesus, nós também vamos ressuscitar. Que maravilha! Amados, será que ficou entendido aqui? Eu peço que se vocês, acaso, você que esse vídeo, se acaso você não entendeu alguma coisa daqui, por favor, coloque nos comentários, eu não entendi isso, o porquê disso e daquilo. E a gente vai ver isso aí, vai responder os comentários, vai trazer a solução. Tá certo? Agora, por que não são todos salvos? Por que Deus não salva todos? Se ele escolheu, ele predestinou, por esse mesmo motivo. Ele escolheu e ele sabe o porquê que ele escolheu. Ah, mas isso é injustiça. Injustiça, algumas pessoas pensam assim, mas isso é injustiça. Jesus morreu, por que o sangue dele não salva todos os outros coitados aí? Amados, neste mundo tem muitas pessoas mendigando, pedindo esmola, chegando no portão no portão da gente, e a gente, à medida do possível, a gente ajuda alguns, mas não ajuda todos. Tem alguns que se você ajudar, tem alguma pessoa que se você ajudar, ele vem ali no teu portão só para estudar, para vir roubar depois. Entende? O coração daquela pessoa não é um coração que já não vem da parte de Deus. Então Deus sabe quem são os dele, Deus protege os filhos dele, os escolhidos. Tá certo? Mas Deus não lança no inferno aqueles outros. Não é Deus que lança. Todos nós estávamos destinados ao inferno, ao lago de fogo, à perdição eterna. E Deus teve misericórdia de algum de nós. Então não vamos olhar e acusar a Deus de injusto, porque Ele é a justiça. Ele é a justiça, Ele sabe o que faz. Vamos apenas ser gratos a Deus de nós sermos escolhidos. Agora, mais uns poucos textos para nós encerrar, uns textos bem rápidos, que é para nós encerrar esse vídeo aqui, mas que é para dar assim, uma certeza maior, já vimos, já temos a certeza aqui, mas para dar uma certeza maior da salvação e a garantia de que uma vez que nós somos salvos e nada mais vai tirar a nossa salvação. Isso é maravilhoso. Vamos aos textos ali. Vai ser no livro de João, tem várias partes que mostram isso. Ó. João capítulo 6, verso 44, é o próprio Jesus aqui, falando isso aqui segundo o que João escreveu. Né? Veja que Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tanto que falei que a ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa ressurreição, tem a ver nesse sentido, que Jesus ressuscitado ressuscita a nós. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e ele ressuscita a nós. Mas tem uma coisa, ninguém pode vir a Jesus sem que o Pai envie. Quer dizer, ninguém pode fazer esforço nenhum, obra nenhuma, pode fazer campanha de oração, jejum, submonte, fazer isso que fazem hoje, para tentar buscar o Espírito Santo, buscar salvação, não sei o quê. Veja bem, o Espírito Santo já é colocado na nossa vida antes mesmo de se completar a salvação, que é depois da nossa, que nós descer a sepultura. Já nós temos o Espírito Santo como garantia. Então, não é subir no monte fazendo isso aqui, buscar Espírito Santo, buscar salvação, tudo isso, né? Aqueles que creem, que creem em Deus e que creem que Deus enviou o Senhor Jesus para pagar os nossos pecados aqui, e confessa Jesus como Senhor,
Esse já tem Espírito Santo, já é salvo, já tem tudo que é preciso. Então ninguém pode ir ao Pai se não for. Ninguém pode ir a Jesus se não for levado pelo Pai. Pá, primeira coisa. É Deus que leva a Jesus, é o Pai que leva a Jesus. João 6, 37 e 47. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você nota que aquele que o Pai dá, vai a Jesus. Porque é escolhido e é predestinado. Então Deus, pelo Evangelho, leva essa pessoa a Jesus. E o que acontece depois que a pessoa confessa Jesus como Senhor e creu ali da maneira que nós vimos no primeiro versículo? De modo nenhum Jesus dança fora. É garantia, veja bem, a garantia da salvação. De modo nenhum Jesus dança fora. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus é falso? De jeito nenhum. Portanto, é uma certeza absoluta da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Tem pessoas que vão dizer que não. Aqui o que Jesus falou? Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Não é, se subir o monte, se jejuar, tal. Daí talvez lá Deus tenha misericórdia de mim e salvo. Não é. Quem crê como Jesus falou, que já tem a salvação. Tem, é presente. O que mais? João 5,24, esse aqui é maravilhoso esse versículo. Veja bem, 5 detalhes. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você viu que maravilha? Ouviu o Evangelho, crê em Jesus Cristo, crê que ele morreu pagando os nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, essa pessoa tem a vida eterna. Não entra em juízo, não é mais julgado, amado. Ah, mas no dia do juízo final, o juízo final, lá no final, é para os ímpios, para os não salvos. Nós, os que crê, já foram julgados em Cristo. O que acontece? O nosso pecado foi julgado, nós fomos julgados e condenados impiedosamente, porque Deus não dá chance para o pecado. Então, como o pecado estava em nós, nós fomos condenados ao lago de fogo eternamente e impiedosamente. Mas o que aconteceu aqui? Jesus veio e pagou esse pecado. Então nós fomos julgados e foi pago a nossa culpa. Não tem mais. Nós vamos ver em outros vídeos para frente que ai daquela pessoa que está agora eu sou salvo, beleza, agora eu posso prostituir, posso desviar alguma coisa, posso fazer isso, posso viver. Né? Engano, a pessoa que pensa dessa maneira nem salvo não é. Não é salvo. Pode ter certeza. Então, ser salvo, ter certeza da salvação não significa ser livre para fazer o que quer. Não é livre, porque daí Jesus não é senhor dessa pessoa. Sabe? Então, veja bem que aqui o texto fala que sobre isso, ouve a palavra de Jesus, crê nele, ouve o evangelho, crê nele, tem a vida eterna garantido, não entra em juízo, não é julgado mais, passou da morte para a vida. Quer dizer, é como se saltasse um abismo, pulasse lá do outro lado. Espiritualmente é assim que a gente está. Agora veja aqui, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Veja bem, Deus pegou, eu quero esse aqui. Eu vou separar isso daqui para mim, para ser assim, dessa maneira, tal. Então, segundo o querer de Deus, o crente, ele não faz nada da vontade dele, ele faz da vontade do Senhor. João 3,18, verso 36. Quem nele crê não é julgado. Veja, nós já falamos isso aí.
O que não crê já está julgado por conta de não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Crê que Jesus morreu e pagou nosso pecado. Quem não acredita nisso, quem não acredita diz assim, eu não tenho certeza da minha salvação. Essa pessoa é um incrédulo. E se essa pessoa não chegar ao entendimento de entender que uma vez que decida na vida receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa não tem condição de ser salva, é um incrédulo. E nós vimos que quem não crê já está condenado, já está julgado. Então, o que é preciso? É preciso a pessoa entender que não é obra da gente, que é uma escolha de Deus, e que nós não temos nada assim, com a salvação da nossa parte. É apenas agradecer a Deus e se alegrar com isso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele caso lá, eu não sei, eu não sei se sou salvo, sou muito pecador. É muito pecador, largue mão de ser pecador. Pega o Evangelho, lê, procura saber a vontade de Deus. Não é difícil, é gostoso. É uma honra para a gente. Esquece dessa vida de pecado e pronto, abandona isso aí. Corre para Jesus antes que seja tarde, antes que vá cair lá no lago de fogo. De lá não sai mais. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Os que creem no Senhor Jesus jamais perecerão. Os que é maior garantia do que essa, de que aquele que está salvo, nada mais tira a salvação. E ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, não sai, tem como. Então, como que alguém vai perder a salvação, como alguns pregam por aí? A pessoa que não se salva é porque não é salvo já desde a fundação do mundo, porque aquele que é salvo não perde a salvação. Se a pessoa perder a salvação, amado, a força de Deus, o poder de Deus era falho, era limitado, para ter certeza disso. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o último versículo, para nós encerrar, 1 Pedro 1:3. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Você percebe aqui, guardado pelo poder de Deus. Quer dizer, o salvo está dentro de uma fortaleza que não tem o que penetre. Não tem. É só Deus mesmo. Que isso de Jesus, né, tem a chave para entrar nesse lugar. Onde nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Não perde a salvação. Agora, tem muito evangelho por aí que não mostra esses textos, mostram outros textos para dizer, tentar afirmar que a gente perde a salvação. Que é perigoso perder a salvação, mas se a gente analisar aqueles textos que eles mostram, ali está falando de testemunho cristão, está falando de uma série de outras coisas que não tem nada a ver. Salvação é Deus. É Deus. Deus em Cristo Jesus e acabou. E a pessoa que está salva, a pessoa que crê no seu coração, crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa Jesus como salvação, olha, descansa no Senhor Jesus. Agora, com certeza, você vai ouvir, pessoal, aqui está falando de predestinação. Tem um outro grupo de cristão, né, que entende que não, que a gente pode perder a salvação porque interpretam errado diversos textos da Bíblia. Então, fica o pé que, não, a pessoa pode perder a salvação. Sim, se der um resvalão ali, perde, não tem.
Amados, você que está vendo esse vídeo, se você crê desta maneira, que está aqui, que eu estou te mostrando que a Bíblia nos traz e não coisas da minha cabeça, mas se você se deparar com pessoas que vão mostrar textos da Bíblia, olha aqui, está mostrando que perde a salvação, eu peço, por favor, coloque nos comentários e aguarde a resposta que a gente vai ir nas escrituras e vai trazer para vocês aqueles versículos que dizem, que afirmam que perde a salvação, a gente vai trazer a interpretação pelas escrituras do que aqueles versículos falam e vão ver, e vocês vão ter certeza que os versículos estão falando de perder outras coisas. Por exemplo, aquela parte de João capítulo 15, onde ali está escrito que o ramo que não dá fruto da videira, né, que Jesus é a videira e os crentes são os ramos, né, e daí está escrito que o ramo que não der fruto é cortado e lançado fora para ser queimado. As pessoas mostram esse texto, está vendo? Está vendo como a pessoa pode perder a salvação? Se isso falasse, se esse texto, por exemplo, falasse de salvação, nós tínhamos que rasgar todos esses textos que nós limos hoje aí da Bíblia. Porque esses textos dizem que não perde a salvação. Então, como entender isso? Simplesmente aquele texto que fala da videira, que não dá fruto, você não vê nada a respeito de salvação, se fala ali de fruto. Do crente salvo que não produz fruto, é aquele crente que não quer nada com as coisas de Deus, ele crê que Jesus morreu por nós, tal, mas não faz caso disso, quer viver a sua vida. Não produz fruto de salvação, então essa pessoa é cortado do testemunho cristão, não é que perde a salvação. Por exemplo, só para dar um exemplo, e assim tem muitos outros textos que essas pessoas lá acreditam que a pessoa tem livre-arbítrio. Não, é eu que escolho, se eu quero ser salvo ou não. Eu até quero ser salvo, mas eu não consigo ser santo, tal. Você entende? Aparece disso. Então, se acaso você que está vendo este vídeo, se você tinha dúvida, está aí os textos. Você pode baixar o vídeo, não tem problema, pode ver quantas vezes for preciso, pegue a tua Bíblia, estude, veja os contextos. E se alguém tentar tirar isso da tua cabeça, você aceitou Jesus como teu Senhor, você recebeu a mensagem das Escrituras ali, da tua salvação, que Deus te salva, e alguém vem tentar tirar isso da tua cabeça, por favor, venha nos comentários e coloque a tua dúvida ali. Beleza? Então, sendo assim, a gente encerra este vídeo por hoje. Ficou um pouco longo, mas era necessário. Eu vou procurar fazer outros vídeos mais curtos, um pouco. E a gente vai colocar mais vídeos daqui para frente, continuando falando não só da salvação, como do crescimento em Cristo. O nosso crescimento para a gente produzir frutos para Deus, como que é. Vão ver que pessoas têm medo, muitas pessoas têm medo às vezes, mas é difícil, que vão ver que é a coisa mais gostosa do mundo. E não precisa ser como determinadas igrejas exigem das pessoas. Nós vamos falar da cristandade. O que a cristandade está falando, está fazendo com o evangelho? Exigindo, homem não pode ir lá na igreja deles com barba, que é natural, que é uma coisa natural que Deus deixou para o homem ser barba. Eu uso a minha barba raspada porque eu acostumei assim devido aos empregos onde eu trabalhei, que tinha de ser assim. E hoje a barba me incomoda um pouco, a barba crescida. Mas não tenho nada contra a barba de ninguém. Eu rapo, mas quem quiser, o homem quiser ter barba, tem, tudo bem, nada a ver, não tem nada a ver com salvação. Veja que salvação não é obra, é Deus que dá, é independente. Ou
vestimenta, uma irmã que usa lá uma calça comprida, uma coisa assim. Enfim, colocam tanto empecilhos na salvação da pessoa. Mas tem muitos pregadores por aí que estão pregando a verdade e esses devem ser cridos. Beleza? Bom, eu só resta agora agradecer a você que ficou com a gente até o final desse vídeo. Vamos estudar juntos, vamos formar um bom grupo de pessoas aí para juntos nós estudar. Eu não sou professor de ninguém, mas eu sou um estudante da Bíblia. Peço a Deus o discernimento das Escrituras a meu benefício e a benefício daqueles que vão me ouvir nos vídeos. A partir de quando vocês forem me acompanhando, vocês vão conhecendo melhor quem eu sou. Tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo e de dar aquele like, beleza? Então, a minha gratidão primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder falar da sua palavra. A minha gratidão a você que está com a gente aí, que viu esse vídeo até aí, até o final. Minha gratidão a você e a minha oração que o Senhor abençoe você e a sua família. Eu peço que nas suas orações também se lembre de mim e da minha família. E se for da graça do Senhor, da vemos no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.